Bem-vindos ao podcast Sescom Talks, onde a contabilidade une inovação, tecnologia e representatividade. Chama a vinheta. Bring it on the floor, never danced like this before. We don't talk about it, dancing on to the boogie all night. E no dia de hoje, Vitor Gadiola está aqui com a gente, maravilhoso. Vou contar com a ajuda aqui para ler o currículo dele, tá, gente? Muito extenso. Vitor Gadiola, contador, CEO do Grupo Hora, CFO do Grupo ESAG, especialista em conformidade tributária, SPED e planejamento estratégico. Pós-graduado em liderança, desenvolvimento humano e graduado em contador global pela FUCAP. Não lembro Sim, o resto porque já é arrasou muita coisa, aqui, é né? muita coisa. Eu ia ficar o dia inteiro lendo esse currículo, Sim, né? sim, Vitor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui falar para a gente hoje sobre processos, né? E é uma coisa tão importante para todo escritório de contabilidade que está querendo muitas vezes entrar nessa coisa do processo e não sabe como fazer, muitas vezes nem como começar. sim. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você, Meu amigo, Tamara, meu amigo pessoal, conversando com vocês aí do Sescom Talks. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje conversando, debatendo, falando sobre assuntos importantes de contabilidade e trazendo aí alguma coisa que a gente conseguiu construir nesse meio de sim. caminho, nessa experiência profissional que a gente tem. Eu vou começar te perguntando assim, já tenho meu script aqui, tá? Tá. Eu vou começar perguntando como tudo isso começou. Quando você percebeu que você teria que focar no processo e colocar toda a sua atenção nisso no seu escritório de contabilidade. Tamara, isso começa antes mesmo de eu ter um escritório de contabilidade, né? Eu trabalhei numa software house e nessa software house a gente prestava serviços de suporte a escritórios contábeis e a gente começou a perceber, na verdade, eu já começava a perceber que muitas coisas poderiam ser resolvidas com uma regra, com uma forma de fazer, né? Padrão, né? Mesmo com subjetividade, a gente conseguiria trazer o processo como um todo, né? Apesar das empresas serem diferentes, apesar das estratégias serem diferentes dentro de cada nicho, segmento, existe um rito processual acontecendo. Em 2017, né, no final de 2016, início de 2017, eu constituo a Hora, junto com um amigo meu, Igor Regini, e dali para frente a gente começa um ciclo de processamentos de demanda. E a ideia era sempre ter o último sofrimento. É que eu acho que o contador ele vai sofrendo, né? A gente tem os sofrimentos durante o ano e foi muito importante trazer um processo, trazer um procedimento, uma forma de lidar com aquilo. E aí a gente vai estudando, durante a graduação eu ainda peguei um pouco sobre teoria dos sistemas, né? A teoria dos sistemas ela vem falando um pouco sobre isso, sobre você ter, né, que desafetar, né, ter o mínimo impacto interno com demandas externas, e a contabilidade basicamente é isso, né? A regulação do Estado, a regulação do município, a regulação da União, o cliente, o segmento, o mercado variando, ele cria impacto nas organizações, que acaba criando impacto no escritório contábil, que está prestando esse serviço, e aí a gente foi desenvolvendo essas métricas. Hoje a gente tem lá mais de 980 processos, métodos diferentes para clientes diferentes. Você Enfim. consegue sentir muito essa diferença no decorrer dos anos de implementação e até hoje? Eu sei que você tem uma necessidade constante de estar o tempo inteiro, e a gente sabe que isso precisa ocorrer, né? Que o processo por si só ele está lá, ele existe, mas ele tem que ser monitorado, ele tem que ser Aham. reavaliado. E eu, mais do que nunca, perto de você, acompanho você fazendo isso o tempo inteiro, né? Como que foi esse sentimento? E aí eu queria passar um pouquinho para o contador, como que seria esse sentimento de sentir que o processo está, de fato, auxiliando
ajudando o contador a ter o tempo que a gente precisa para poder se dedicar para o empresário, para ter o tempo de mesa, que é o tempo que a gente precisa Sim. ter, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, assim, dessa evolução. No primeiro ano foi um pouco mais difícil, de repente, por fatores, né, que a gente sabe que envolve tecnologia, envolve pessoas, quando a Sim. gente fala de processo. Conta um pouquinho para a gente, até para a gente entusiasmar um pouco o contador que está assistindo a gente, a se dedicar. Quem não faz, que se dedique e colha os frutos, né, desses processos estruturados. Eu acho que o sentimento da pessoa que está querendo trabalhar com processos, com alterações, e deixar de ver esse momento complexo, né? Porque a gente já prestou bastante consultoria para escritório contábil e a gente sabe que a dor do contador é isso, né? Toda hora você pega de surpresa, é essa revolta contra o externo, né? Então, parece até um pouco disruptivo dentro desse contexto, mas o que eu sinto todos os dias é que eu preciso me revoltar com as coisas que saem fora da minha programação. E quando eu me revolto com isso, eu vou tentar todos os dias mitigar essa revolta, essa vontade de querer que isso acabe, né? Não tem como um cliente de uma hora para outra me pedir uma coisa que eu não acho, entendeu? Que deveria ser Sim. pedida naquele momento, ou que eu deveria ter feito antes, ou que... Então, esse sentimento que você tem que ir lá, ele vem disso, né? Falando um pouquinho sobre como que vai lidando, né? Como que a gente vai lidando com esse sentimento no tempo, a teoria dos sistemas, ela vem falar um pouco sobre isso. A teoria dos sistemas é uma teoria da biologia que a gente trouxe para a administração, para a gestão de processos, onde, por exemplo, se a gente pegasse dois animais da mesma raça e colocasse um no Alasca e colocasse o outro no deserto do Saara, as gerações desses animais, elas iam se desenvolver de formas diferentes. Então, talvez esse animal lá no Alasca, mesmo sendo da mesma raça, as gerações futuras deles seriam mais peludas, e a biologia mesmo, né, os DNAs dele, iam ser absorvidos pelo ambiente, né, eles iam absorver essa demanda do ambiente e eles iam mudar. Então, muita gente fala de processo como uma coisa enrijecida, mas o processo eu vou mudar para que o meu processo burocrático, para que o meu método se mantenha igual. Né? Então, o animal lá do Alasca, ele vai ficar mais peludo para ele continuar sendo, para ele continuar existindo. O animal do Saara, ele vai ficar mais pelado para ele continuar existindo e a essência dele vai trazer todo essa sobrevivência. Então, contabilidade, quando a gente vai falar de processos contábeis, a gente também fala sobre a sobrevivência. E aí é uma revolta com todo mundo, tá, gente? Não tem jeito. É revolta com a empresa de sistemas, é revolta com o empresário, é revolta com o funcionário, é revolta com os sócios, é revolta com todo mundo. Por quê? Porque é um processo onde a gente não pode falar é assim por assim. Né? Sempre foi feito assim. Então, quando o empresário falar eu sempre pedi assim, então você vai parar de pedir, porque eu vou ter que conciliar a minha necessidade com a necessidade do empresário. Ok. Então, ele vai entrar no meu processo ou eu vou ter que expurgar ele dali. Então, são revoltas, são decisões difíceis, são mapeamentos, são clarezas e, principalmente, dados. Né? Você não consegue analisar o efeito disso sem dados, porque no curto prazo é muito inviável. Então você sente, aqui falando também sobre esse sentimento, de que você está fazendo muita coisa e pouco efeito está acontecendo no curto prazo. Mas no longo prazo você vai sentindo os efeitos disso. Né? Ficou intensificado lá no escritório, lá na hora, a partir de 2019. Isso, né? Então, quando a gente... Pouco antes da pandemia, inclusive, né? Exato. E aí, esse período pré-pandêmico deu uma sustentação para a gente... Passar pela pandemia de uma forma até para testar tudo que você tinha já Exato, feito, né? Então, agora estamos todos em casa e aí os processos estão aqui muito bem organizados e exato. ótimo. E aí a gente sai, o processo contábil da gente em pandemia foi um processo onde eu só mandei as pessoas para casa.
E o ciclo continuou rodando como ele continuava. É isso, né? Um fator externo não impacta a forma como eu trabalho. Ótimo. E aí a gente fez outros trabalhos, né? O cliente inadimplente, quando começou a pandemia, eu falei bem assim, ou você paga ou você sai. Porque eu também não vou sofrer ônus. Aham. E é isso, são conversas difíceis. Eu acho que o processo são conversas difíceis e análise de dados difíceis. Hoje, depois de 6 anos, 7 anos que a gente tem trabalhado isso, a gente consegue ter um número de clientes muito alto com uma equipe muito reduzida, né? A gente tem que pessoas, eu tenho 3 pessoas no fiscal para 180, 190 clientes. Uhum. Então, a gente tem poucas pessoas para muitos clientes por conta de um processo muito robusto. Mas só que aí são 4.000, 5.000 tarefas ou processos acontecendo Com 980 processos já estabelecidos. já estabelecido. Aí 600 e poucos são automáticos, e aí você vai pressionando toda essa cadeia para que o processo viabilize. E aí, por exemplo, toda entrada de um novo cliente, eu tenho outro ônus, né? Que aí eu eu tenho o ônus do onboarding, eu tenho que fazer com que ele entenda, porque eu mudei muita coisa. Quando ele quer entrar, ele já não pode entrar do jeito que ele quer. Ele não entra de qualquer jeito. A documentação tem que ser entregue de uma forma, E é para você não quebrar o processo e não ter nenhum tipo de problema, né, em relação a isso. Então, o cliente que se adequa ao seu processo fica no escritório, que não se adequa não consegue ficar, de fato é isso. Isso. Existe um nível de adaptabilidade, certo? Um Porque período também, aham, até porque o cachorro que vai pro Alasca, ele não pode morrer, aham. entendeu? Mas só que aí é a proposta. Eu quero estar no Alasca? Eu vou, e qual é o risco de eu entrar com um cliente de um segmento diferente, com uma proposta de trabalho diferente e com uma forma diferente? Quanto isso custa? Ele vai pagar mais por isso? Sim, Entendeu? Então, ele está disposto a também ceder nesse processo? E se aí adaptar. fica toda. Eu me adapto, mas ele se adapta? Porque não é uma relação hierárquica, né? Eu não estou abaixo do dono da empresa. Então, é uma relação entre duas sociedades, né? Sim. São duas Parceria empresas, mesmo, né? exato. Então, tem que ter essa visão e entender que ele precisa me entender como um parceiro estratégico e eu tenho que entender ele como um parceiro estratégico também. Que a gente fala muito do empresário entender a gente como parceiro estratégico, mas a gente precisa entender o nosso cliente também como parceiro estratégico. Então, ele precisa agregar no nosso negócio. Então, a expertise dele também precisa vir. Ai, maravilha. Olha, eu vou pegar uma pergunta aqui, gente, que eu fiz questão de escrever. Você atua como CEO e CFO, além de instrutor e especialista técnico. Como essas múltiplas perspectivas influenciam na gestão de projetos de inovação e de processos dentro da sua empresa? Tamara, eu digo para você que se eu não tivesse essas atribuições, eu não conseguiria render como eu rendo. Eu demoraria talvez mais uns 10 anos aí, tranquilamente, para chegar no ponto onde eu tô. Por quê? Porque isso fica retroalimentado, né? Então, por exemplo, para desenvolver a tarefa de instrutor, eu preciso estudar. Para estudar, quando eu estudo, eu desenvolvo a tarefa de instrutor. Quando eu desenvolvo essa tarefa, as dúvidas me trazem o que o mercado está praticando. Ao mesmo tempo, como CEO de uma organização contábil, esse mesmo ensinamento, esse mesmo estudo que eu fiz para o instrutor que está me remunerando, então deixa de ser um custo para mim, vira o conhecimento para o meu escritório. Então acaba que na verdade, eu recebo para aumentar a renda do meu escritório. Ao invés de ser um custo, para mim é um lucro. E esse escritório traz não só as dúvidas das pessoas, mas traz também a percepção do mercado. Então, eu direto com o contador, eu tenho o lado do contador. Eu, dentro do escritório contábil, eu tenho a operação contábil. Porque às vezes o contador que está no meu curso, ele não opera.
eu estou fazendo um curso, por exemplo, sobre conformidade em contábil, né? Principalmente SPED ACD, apuração de lucro real, alguma coisa do tipo, às vezes é o dono do escritório que está ali. Mas é o analista dele, muitas vezes é o assistente, às vezes é ele que apura, mas é um assistente, um auxiliar que está lançando, Auxiliando. Sim, entendeu? sim. E aí eu tenho a percepção dele de uma forma estratégica, e de uma forma tática, muitas vezes até na apuração mesmo, ali, até operacional mesmo. Eu tenho uma visão operacional de como é a realidade, o que também me dá munição na hora de conversar sendo instrutor. Então, eu comunico também isso como, tipo assim, eu já fiz também, né? Eu não sou só um acadêmico que está chegando aqui, li a lei ou entendi. E, como CFO, eu tô do lado do cliente. Qual é a minha expectativa? Como que eu Sim. esperava que essa informação chegasse? Então, como CFO, eu sou lá, eu fico lá do outro lado falando bem assim, tá, mas isso tá certo? Eu esperava que isso... E aí a gente vem para fatores que muitas vezes a gente na classe contábil não consegue perceber. São fatores mais de administração, de experiência do cliente, de experiência do usuário da informação, porque às vezes está tudo maravilhoso, mas o e-mail chegou e foi pro spam. O meu nível de satisfação caiu imediatamente. Exatamente. Entende? Então, o nível de qualidade de como a informação chega. Às vezes, por exemplo, a gente já teve cliente de ter um nível de não conhecimento tão grande que ele achava, ele não sabia que se ele não pagasse 3 parcelas do parcelamento, ele corria risco de perder. E aí a gente que é contador, a gente gera guia de parcelamento, manda para ele, tarará. Tá lá no termo do parcelamento, a gente dá como entregue. Mas e na ponta do CFO, que tá com, e aqui dentro das minhas atribuições de Sim. CFO, né? Tá na manutenção das unidades, tá no gerenciamento do fluxo de caixa, tá na elaboração de DREs, que não são pela ótica contábil, são pela ótica financeira, que são pela ótica... Então, o quanto que isso vai me agregando, o quanto que eu, como contador, realmente consigo me atender enquanto CFO, entendeu? Então, isso traz o efeito externo com um impacto menor. Perfeito. Então, eu consigo trazer a informação que não é esperada. Às vezes Isso. também, né? Isso. O cara tá numa ponta fazendo milhares de outras coisas e se o contador chega e fala assim, olha, tá escrito aí no termo de parcelamento, mas vamos botar um destaquezinho, né? Olha, E eu falo assim que não é a informação não esperada, é a informação esperada. exato. Porque o empresário estava esperando, entendeu? É a gente, somos nós que não estávamos atentos A à informação. expectativa dele. Então, isso acontece muito, 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 muito. Isso acontece muito e, assim, a gente sabe também que isso como você falou, quebra até de relacionamentos, né? Faz com que tenha um desgaste, uma perda Sim. de confiança, e muitas vezes por coisas mínimas mesmo, como você citou aí em Aham. relação ao parcelamento, é uma coisa que é importante de ser falado. Ele pode perder um parcelamento, Sim. né? Mas que é um asterisco, Plus. um plus. Ontem a gente estava numa reunião, inclusive você estava comigo, onde o empresário chegou pra gente e perguntou: eu tenho saldo em aberto de tributo? E aí essa é uma expectativa dele, né? Só que para eu fazer o levantamento, eu teria que fazer toda uma construção de memória de cálculo, porque ele queria inclusive dos débitos que estavam vencendo tipo há 2, 3 dias atrás, e a Receita Federal às vezes leva meses para constituir esse débito. Então você não tem esse controle ágil. Só que lá no meu e-mail que eu encaminho, né, o e-mail que a equipe encaminha todos os meses, está lá a instrução. Olha, a Receita Federal não tem controles ágeis de controle, entendeu? Não tem meios ágeis de controle do saldo em aberto. Às vezes parece débitos, inclusive, de anos Isso.
Exatamente. Então, às vezes, o cliente recebe uma notificação de 2024. Não vamos criar essa expectativa, porque se não tiver controlado de todas as maneiras, Exato. E aí você fica nessa, porque você precisa ter. Porque eu já mapeei via processo que ele tem essa dor. Em toda comunicação de tributo, eu comunico essa dor. E aí eu comunico a solução dessa dor. Você precisa controlar pelo financeiro. E aí, quando eu sento com ele e falo bem assim, olha, você tem. Entendeu? A gente não tem como levantar isso de forma ágil. Você precisa manter um controle financeiro adequado. E aí, ele, que em primeiro momento apresenta uma demanda como se ele não soubesse, ele chega e responde: não, eu tenho a planilha tá dizendo isso. E aí ele realinha essa expectativa com a gente. Na verdade, ele não queria saber o que tinha aberto. Ele queria saber se o controle que ele tem bate com o controle que a contabilidade tem. Então, mas se a gente não tem essa honestidade, na verdade, eu não digo nem honestidade, esse cuidado. Esse cuidado de você. Se você me perguntasse isso, e se ele me perguntasse aquilo? E se ele me perguntasse aquilo outro? Que são os levantamentos de requisito na hora de você fazer um processo. E que não pode se limitar única e exclusivamente às etapas macro. Então, quando eu vou calcular o Simples Nacional, as etapas não é ir no ECAC pegar a guia, né? Não é. Então, a gente sabe que essa é uma dor, assim, da maioria dos empresários, né? Esse controle do fluxo financeiro, a gente sabe que é uma dor. Falando nisso, é inevitável a gente lembrar isso e sim. cada vez mais a gente tem, sim, que tentar auxiliar na medida do possível, porque a gente sabe que nós também temos muitas atribuições, mas a gente consegue, pelo menos, dar um norte para o empresário para como se organizar ali, né? E é muito difícil, tá, Tamara, assim, pro contador, porque a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Exato. Então, Esse, especialmente, ele veio de uma outra contabilidade, então você não tinha o histórico de tudo que tinha acontecido, né? Então, eu não tenho imposto em aberto, como responder isso? Sim. Né? É muito, muito complicado pra gente. E até se fosse. Às vezes, como que eu vou pegar os últimos 5 anos, saber se você pagou, se você não pagou, se ele tem, se ele não tem, se ele vai, se não vai? É claro, o balanço vai sinalizar isso, lógico. Mas qual é o saldo atualizado disso? Será que rolou alguma multa, alguma alteração? Será que você reparcelou? Será que. Entendeu? O balanço vai cuidar disso, mas por uma ótica de competência. E aí vem o Vitor CFO falar, né? Que muitas vezes não é isso que a gente quer. Eu quero saber. Às vezes eu tô perguntando quanto eu quero em aberto, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber como que eu vou resolver a questão do que tá em aberto. Perfeito. Então, Isso mesmo. Vamos voltar pro processo? Vamos. Quero falar dele. Qual o conselho que você pode dar para quem quer começar a fazer a implementação? Assim, procure um especialista. Qualquer dica, tá? Eu queria dar essa dica para o contador que quer iniciar a ênfase nos processos internos do escritório. Olha, minha primeira dica para você, assim, como começar, saiba o que é processo para você. Porque não tem como a gente mapear processo sem a gente entender o que a gente quer no final das contas. Como que eu quero? Em qual prazo que eu quero? Entendeu? E isso não é processo em si, entendeu? Isso é um planejamento. Então, planeja primeiro. Pega um cliente, não precisa fazer com todos os clientes. Pega o seu primeiro cliente. Olha, esse cliente aqui eu queria entregar ele até tal data. Eu queria fazer dessa forma. Eu queria que dentro do sistema eu queria calcular o imposto dele completamente dentro do sistema. Eu queria fechar a contabilidade dele. Alinha essas expectativas a partir de uma premissa, que a premissa é uma invenção, né? A premissa não existe. A premissa é uma loucura da minha cabeça. A premissa é até o segundo dia eu vou conseguir, né? E nem sempre você vai. Mas você vai colocar isso como um objetivo.
E aí, a partir disso, o processo, as etapas do processo é com o que você vai fazer para conseguir isso. Seja qualquer coisa, né? Qualquer Ou coisa. tecnologia, ou Qualquer mudar coisa. pessoas, de Qualquer repente, coisa. de setores, ou qualquer Isso. coisa. E aí depois você vai otimizando, né? Monitorando e Exato. otimizando. Fazia em 2 dias, agora eu quero fazer em 1 dia. Para fazer em 1 dia, com a quantidade de clientes que eu tenho, eu não consigo. Então, vamos de tecnologia? A gente vai contratar mais alguém? Contratar mais alguém não vale a pena, porque a minha margem de lucro cai para esses clientes muito alto. Entendeu? Aí você vai. Não é literalmente um mapeamento, a primeira etapa. É o alinhamento dessa expectativa, desse planejamento de como que eu queria que as coisas acontecessem. E aí começa o processo da revolta. Maravilhoso. Não está acontecendo. Eu tenho que fazer acontecer. Exatamente. Esse processo da revolta eu acho que é o melhor, né? Que tira da zona de conforto totalmente para poder chegar no objetivo, né? Exato. E está em constante revolta mesmo. Isso. E aí você vai tentar se vingar ali, né? Você vai. Ele me pediu isso, esse mês eu não consegui, mas mês que vem eu vou fazer, barará, tererê. E aí você vai. Se você não tiver gás para fazer isso, não adianta você contratar ninguém. Entendeu? Não adianta. Terceirizar a responsabilidade nesse momento. Não adianta. Não adianta nem viável. comprar sistema. Vou comprar um sistema para fazer, mapeamento. Não faz. Minha equipe vai fazer. Não faça. Esse alinhamento do planejamento é seu. É como você, como líder, gestor, a pessoa que está ali para resolver, é como você concebeu o seu negócio. Não tem como você pegar o seu analista, o encarregado. Isso é um erro muito comum, né, Muito Vitor? A comum. terceirização da responsabilidade do fazer os processos Isso. funcionarem. Eu Isso. vou botar na mão de um funcionário e eu vou deixar que Isso. ele faça, e ele não está na sua perspectiva, ele não Isso. está com a sua visão do que você quer para o seu negócio. Exatamente. E aí, por exemplo, programas como o PQC são programas onde você consegue iniciar essa etapa. Então, você consegue, por exemplo, com o PQC, responder essas perguntas enquanto gestor. E aí você pega, você responde, faz o planejamento, como que eu queria, como que eu quero, como que eu vou, como que eu faço, como que eu desenhei, como que eu... E com acompanhamento de pessoas que entendem de fato do que fazem, né? E se você quiser um acompanhamento, aí já é um acompanhamento de planejamento estratégico, antes da gente ir para o processo. Porque a gente precisa primeiro saber o que a gente quer, que é o que para você já havia depois, falado. para depois a gente seguir. Porque o processo é uma coisa tática, não é uma coisa estratégica. E isso é um engano da maioria das pessoas. Exato. Sempre as pessoas acham que o processo está diretamente ligado ao tático. Somente. Não, ele é oriundo da estratégia. Exato. Exatamente. Isso é muito legal. E assim, contabilidade, existe até uma vertente, né, da teoria da contabilidade, que é a teoria da contabilidade positiva, né? A gente não contabiliza terreno em Marte. Por que não contabiliza terreno em Marte? Porque até hoje, ninguém vendeu nem comprou terreno em Marte, né? Ainda não. Então, será que a gente está falando de uma teoria? Ou será que a gente só registra na contabilidade as coisas que efetivamente acontecem? Isso é teoria positiva da contabilidade. A gente só registra contabilmente fatos que existem. Então, teoricamente, não é uma teoria, porque a teoria ela vai conjecturar, ela vai partir de uma hipótese. A gente não tem hipótese. Aconteceu. Entendeu? Então, não existe Então, se a gente vai para esse lugar, a gente precisa que o planejamento estratégico conceba, né? E que o processo, a partir do que existe, ele se adapte. Porque não dá para eu também pegar uma questão utópica e trazer para dentro do processo, entendeu? Então eu vou fazendo um deslocamento da realidade para a estratégia que pode, em até algum momento, fantasiar, entendeu? Ela pode até ir para
Eu quero faturar 50 vezes o que eu faturo hoje em 6 meses. Vamos Vira uma fantasiar. realidade. Pode Pode acontecer, acontecer. mas e aí o processo ele vai, tá, mas o que a gente tem hoje? Né? Como é que tá esse animal, esse cachorro que foi pro Alasca e pro deserto Saara? Né? Eu quero que ele tenha uma pelugem e se ele se adapte a ambientes com menos de 15, 20 graus. Tá, tudo bem, mas como é que ele tá hoje? O que eu vou fazer hoje para ele começar a se adaptar ali? Ponto final. Para Para que chegar daqui a... do jeito que eu quero. Exatamente. Então, é mais ou menos isso que a gente vai, para onde que a gente vai aí na Eu hora do adoro processo. conversar, gente. Eu fico viajando nas dicas, sabe? Maravilhoso. Não, e ele usa exemplos assim, né, do cachorro, aí você já tá imaginando assim, um cachorrinho todo sem pelo, e daqui a pouco um outro muito maravilhoso. O seu processo lúdico de ensinar Exato. é muito legal. E é muito vinculado ao que você falou do processo. Começa aqui de Isso, um jeito e como que eu quero chegar? isso. Como que eu vou vislumbrar aquilo ali, né? Que é bem bacana. Vitor, eu tenho outra pergunta aqui anotada. Quais tendências você acredita que irão impactar significativamente a gestão de processos e projetos na área contábil e tributária nos próximos anos? Nossa, Cara, que ótima pergunta. incrível. Realmente uma pergunta, assim, incrível. Assim, eu tenho uma opinião pessoal, não baseada em dados, tá, gente? Mas, assim, baseada em em como o mercado tem se comportado de forma genérica, né? Do que eu vejo, do que eu acesso. É, a gente tem, como um todo, global, né? A inteligência artificial sendo um elemento parte dessa gestão do processo. Então, muitos processos que hoje era alguém, né, que hoje é alguém que está fazendo, que é alguém que está idealizando, é alguém que está disparando o e-mail, é alguém que está fazendo, é alguém que está... Isso vai começar a ser mitigado por grandes players, e aí a gente vai ter escritórios cada vez menores. Eu acho que isso vai acontecer, mas quando a gente tiver isso implementado dentro da cultura da contabilidade, o que eu acho que já está acontecendo, diga-se de passagem. Então, nós mesmos, a gente tem bastante coisa em inteligência artificial, leitura de convenção coletiva, disparos de e-mail, automações de modo geral. Acho que é de forma global. No Brasil, a gente tem a reforma tributária, né, que vai aqui pegar bastante os próximos 7, 8 anos, onde a gente tem uma alteração no modelo de tributação. Então, eu tô pegando o cachorro do Alasca e tô colocando ele de volta no Brasil. Não tô levando pro Saara, mas eu tô tirando ele do ambiente dele, tô colocando ele lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, onde ele vai pegar um pouquinho de calor e ele precisa se readaptar. Né? A gente tem um IVA dual, onde a sistemática de débito e crédito ela deixa de existir. Então a gente tem uma margem de valor agregado, o imposto é completamente por fora. Se o cliente recebe ou paga primeiro, o fato gerador já acontece. A gente tem split payment, a gente tem cashback, e o cara recebe no cartão cidadão, e aí é o mesmo sistema do Bolsa Família, e pode ser um outro sistema, a gente ainda não tem alíquota. Então, a gente tem uma alteração processual da forma de como o contador vai trabalhar no Brasil, assim, significativamente. Significativamente. E a gente tem sofrido, né? E aqui eu falo contador sofrido, porque existe uma cultura instalada, né? Sim. Existe uma cultura instalada da expectativa do que é o contador. Tá? Então, um contador experiente é um contador com mais idade, é um contador com mais experiência, que tem mais de 10, 20, 30 anos. Então, esse contador de 10, 20, 30 anos que pegou, né, o lançamento da nota fiscal eletrônica em 2011, Imagina que isso, passa por projetos isso, grandes. a pessoa que trabalhava com livro registrado, ele ir para inteligência artificial, ele ir para reforma tributária, passar por algumas reformas, Sim. né? Ele vai ter que se adaptar. E existe
a cultura do escopo, né? Você está contratando um contador para quê? E aí a gente tem o mercado entendendo que eu estou contratando o contador para ele me dar decisões estratégicas. Ah, que legal. E a sua guia do ICMS? Vai Isso, junto? da Você tá pagando. estratégia. Porque assim, uma vez eu ouvi de um cliente, esse valor que você tá me cobrando, se você fosse estratégico, valeria a pena. Só estratégico. Mas, Oi. entendeu? Só que eu tenho que ser. A parte estratégica custa e a parte operacional custa. Então, culturalmente, quando o cara tá contratando um contador estratégico, ele tá pagando o quê? Ou se ele está contratando um contador só apurador de imposto, ele está contratando o quê? Então, esse elemento cultural do que o cara quer, ele tá em xeque nesse momento, porque ele não tem como levar um e não levar o outro. Não tem como você contratar, por exemplo, o Grupo Hora sem levar a estratégia, porque você vai contratar a hora por estratégia, por conformidade, entendeu? Excelência de atendimento. Mas a guia do ICMS tem que sair. A guia do ISS também. Então você vai contratar por operação também. E aí? E aí você vai ter que ter o darfeiro para você ter o estrategista. Ou você vai contratar ali separados. Eu tenho um contador que faz isso e eu tenho o consultor tributário que vai cobrar 3, 4 vezes o que o contador está pagando para ele dizer que você está errado. Então, como que a gente como que o processo Vai vai precisar. fazer? Porque o contador estratégico, ele precisa otimizar a parte Exato. operacional, o rame-rame, para ele conseguir ser quem ele é. Porque, querendo ou não, gente, aqui, sendo bem sincero, a gente está há 10 anos dentro de uma empresa. Chega um consultor com 3 meses, ele vai dar um diagnóstico. Que acontece muito, inclusive. Você acha que o darfeiro não sabe o que acontece com a sua empresa? Né? Você acha que a pessoa que está vindo recuperar o crédito tributário dos últimos 5 anos, perere, 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 ele sabe mais do que o cara que está com você há 20 anos e entendeu todas as suas dores que você reclamou quando você não tinha fluxo de caixa, parará? Então, essa mudança dessa cultura, onde a gente vai ter que ter um alinhamento, que esse contador que tá sendo subestimado pelo empresário, ele tem o conhecimento, ele só não tem tempo. Porque o honorário que ele está cobrando de você é baixo demais. E ele precisa ter, ao invés de você, 10 de você. E aí, esse cara que tem o conteúdo para te entregar, ele não vai te entregar porque você não paga isso para ele. Tipo, um salário mínimo de honorário, 2 salários. Gente, 5 salários mínimos paga a despesa de um analista. E olhe lá, sendo que, por exemplo, lá no escritório tem um analista para cada empresa, um analista de folha, um analista de fiscal, um analista de contábil. Então, aí tem mais a parte da assessoria, aí tem o onboard, aí tem relacionamento com o cliente, tem sucesso com o cliente, aí tem Antes direção de ADM administrativa, mesmo. Exato. aí eu tenho a direção administrativa, eu tenho uma pessoa no financeiro, aí eu tenho um assistente comercial, É isso. e aí, quanto que é esse honorário? Que a conta fecha. Para você ter atenção. Então, acho que é essa questão cultural, e aí eu acho que tem que haver um levante da classe contábil dentro dessa manifestação de cultura, porque a gente vai precisar conscientizar o empresário de que se eu, que estou há 5, 6 anos entendendo a empresa e conhecendo a empresa, eu sei mais do que o cara que está entrando agora e com 10 dias vai me entender. Entendeu? Então, acho que é isso. E esse cara com 10, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é um cara que está vindo ali pelo business mesmo. E às vezes você tem um laço de parceria com o cliente. Então, por que não ser você esse parceiro estratégico, entendeu? Então, às vezes é uma conversa séria
E aí a gente vai voltar nessa revolta, nessa vingança de tipo assim, eu quero atender ele muito bem, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero entregar pra ele estratégia. Só que pra isso eu já analisei, lembra do planejamento? Já analisei e o honorário que ele tem e que ele me paga não cobre isso. Então eu não vou ficar passivo a essa relação. Eu vou ter que me movimentar. Que a minha proposta de serviço, e aí é o efeito dos próximos anos, né? A proposta de serviço do contador vai ter que mudar. Então, você Então, acha que talvez a reforma, sintetizando, a reforma tributária traz duas grandes oportunidades, que é rever um pouco dessa cultura e no que é esperado pelo cliente, e também o melhoramento dos processos, para que eu isso. consiga ter tempo para de fato executar o que o cliente quer de mim e que vai precisar de mim nesse momento. Isso. Até porque, por exemplo, lá no escritório a gente utiliza muito a regulação do Estado como item de conformidade. Então, inclusive a gente tem um projeto chamado Fim do SPED, que é não o fim de acabar o SPED, mas o fim de finalidade. A gente utiliza, por exemplo, o SPED ECD, o SPED ECF, o SPED contribuições, o SPED fiscal, como meios de ditar quais são as regras de como o cliente manda a documentação para a gente. Então, a forma como o Estado me regula cria controles internos para o meu cliente. E cria processos automatizados para mim. Porque se a informação tem que ir assim para o governo, ela precisa chegar assim para mim, independente de qualquer coisa. Então eu consigo implementar melhor processos quando eu faço esse alinhamento entre o que o externo me demanda e o que eu preciso passar para um outro externo, né? Então essa relação com os stakeholders, a gente fica como um intermediário. Não, eu preciso porque ele está pedindo. Então acaba que isso vai ser um fator aí. Esse é um fator de mudança. Vitor, eu acho que a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu Ah. queria agradecer muito a sua presença, tudo que você pôde. Ai, Não vou cantar não, gente. eles estão pedindo aqui nos bastidores. Gente, esse homem canta Não um canto. canto que vocês não têm ideia. Mas ele Não canta muito, muito mesmo. Feliz dos vizinhos dele, que todo dia podem ouvir ele cantar. gritar. Eles ficam todos aqui pedindo, canta, Vitor. Não, gente, não vou cantar hoje, tá? Obrigado. Eu agradeço aqui a oportunidade de cantar. Os meus vizinhos, eles não são muito, assim, não gostam muito de mim, assim, de uma maneira geral, entendeu? Eles ficam felizes. Felizes. Porque, tipo assim, a gente trabalha o dia inteiro, né? Aí dá 10, 11 horas da noite, você vai tomar banho, aí você começa a gritar, entendeu? A pessoa tá dormindo, senhora de idade. Esses dias eu fui pegar uma vassoura, não tem de baixo? Eu também moro no último andar, porque pra não. Inteiro pra você parar de cantar. Aham, porque senão se vinga, né? Porque se alguém mora em cima de mim e começa a pisar, e aí. Mas acontece, tá? Filha, muito obrigada por estar que aqui, por agradeço. todos os ensinamentos. Vitor, que está sempre aqui com a gente no Sescom, com todos os cursos, e sempre acrescentando, e sempre tão maravilhoso. A gente agradece muito. O Sescom Espírito Santo é muito grato por ter você aqui na nossa casa e repassando todo esse conhecimento, toda essa experiência, todo esse know-how que você tem. Eu que Obrigada. agradeço, Tamara, o convite, agradeço ao Sescom Talks. É um projeto incrível. Quero Legal. desejar muito sucesso para vocês e assistam, porque todas as entrevistas que eu vi até agora, elas estão, assim, fantásticas. Me sinto honrado de estar aqui, viu? Obrigada. Obrigado. Fica aí para o próximo episódio. Até breve. Bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it.